boa noite. Está no ar o Direto da Câmara, trazendo até você os assuntos que devem dominar os debates aqui na casa esta semana. PEC dos precatórios pode ir à votação em plenário nos próximos dias. A sinalização que o governo quer flexibilizar o teto de gastos preocupa investidores, como explica nosso especialista em economia. Câmara homenageia destaque da luta feminina com o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. E estudantes vivenciam a atividade parlamentar na prática, com a edição deste ano do Câmara Mirim. Agora, no Direto da Câmara. Aprovada em comissão especial na semana passada, a PEC dos precatórios pode ir à votação no plenário Ulisses Guimarães já nos próximos dias. A proposta limita o pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça e estabelece mudanças no teto de gastos públicos. Olá! Esta semana promete debates intensos. O plenário ainda não concluiu a votação da proposta de emenda constitucional que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Na semana passada, o texto do relator não alcançou os 308 votos necessários e os líderes ainda negociam a votação de um texto alternativo. Mas uma outra PEC pode ser pautada e deve concentrar a atenção dos deputados. Trata-se da PEC dos precatórios, que limita o pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça e estabelece mudanças no teto de gastos, permitindo ao governo contornar a regra de ouro por meio da lei orçamentária. Na comissão, os debates foram polarizados. Eu fico indignado quando tem parlamentares ou até o Ministério da Economia fazendo propostas interventoras, keynesianistas, inclusive utilizando de chagões do tipo não fica ninguém para trás. Isso é uma expressão socialista. Porque, na verdade, qual é o fim? Fica todo mundo para trás. Porque a despesa é socializada. O Estado, ele não promove economia. Porque ele tem uma alta preferência temporal. Ele quer gastar tudo agora. É por isso que o governo, que tem um prazo definido, ele utiliza daquele tempo para sugar a maior quantidade de recursos. E essa PEC faz mais do que isso. Não paga a conta que está comprometido e aumenta o valor dos gastos. Buscar uma solução equilibrada para podermos, primeiro, garantir o pagamento dos precatórios. Garantir que o arcabouço fiscal do país fosse mantido e encontrar, dentro dessa difícil tarefa, a saída para podermos fazer com que os recursos cheguem às pessoas que mais precisam, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, para podermos já agora em dezembro garantir R$ 400 a 17 milhões de famílias, para poder garantir aos municípios brasileiros o direito de reparcelar os seus débitos em até 240 parcelas e, com isso, poder termos mais dinheiro para investimentos em áreas importantes nos mais de 5 mil municípios brasileiros que vão poder, nesse parcelamento, melhorarem a sua condição fiscal. Às vésperas da COP26, Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro, a Câmara pode votar projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. No início do mês de novembro, nós teremos a realização da COP em Glasgow. E o principal objetivo da COP é chegar a um acordo mundial de regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que é o artigo que trata do mercado regulado de crédito de carbono no mundo. No ano de 2019, o mercado de carbono movimentou 45 bilhões de dólares no mundo. E há um relatório publicado pelo CEBEDES que diz que com o mercado regulado no Brasil, nós temos um potencial de ganhos líquidos entre 16 e 72 bilhões de dólares em 2030. Diante disso,
É absolutamente saudável o esforço do nosso presidente Arthur Lira para que nós possamos aprovar na semana que vem, antes da COP, o projeto de lei de minha autoria número 528, que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Também na área ambiental, os deputados podem apreciar o projeto que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Matérias que tratam de educação estão na pauta há algumas semanas e podem também ser incluídas, como a que regulamenta o conceito de profissionais de educação e o projeto que prorroga por um ano, a partir de 1º de janeiro de 2021, a suspensão temporária das obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Nós estamos numa luta, presidente, na questão do FIES. Ora, no ano passado, eu apresentei o projeto de lei 12.262, de 2020, que juntamente com outros colegas parlamentares aprovamos, virou lei, e nós suspendemos o pagamento do FIES no ano de 2020. Para esse ano apresentei um outro projeto de lei, o projeto de lei 5.510, ainda de 2020, mas para que no 2021 também fosse suspenso o pagamento do FIES, até porque a pandemia não terminou. A pandemia não acabou e nós precisamos suspender o pagamento. O texto está pronto para vir para plenário e nós temos que ir à luta, insistir, persistir, exigir, cobrar, teimar, até porque é justo, é meritório. Podem entrar na pauta ainda o projeto que reformula regras para a certificação de entidades beneficentes, às quais a Constituição assegura imunidade nas contribuições para a Seguridade Social, e o projeto que atualiza o Estatuto da OAB e reforça prerrogativas de advogado. E na quinta-feira pode ser convocada a sessão do Congresso para a apreciação de projetos de créditos orçamentários e vetos presidenciais, entre eles o veto ao projeto que estabelecia programa de distribuição de absorventes para meninas e mulheres carentes. Esses e outros debates e votações você acompanha pelo portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube, redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Até lá! A aprovação da PEC dos precatórios em comissão especial na semana passada tem preocupado o mercado financeiro, que vê no relatório do deputado Hugo Mota uma sinalização de que o governo federal pode flexibilizar ou até mesmo furar o teto de gastos. Semana movimentada no mercado financeiro. Essa percepção de que o teto de gastos pode ser furado ou que podem ser adotadas ações para flexibilizar as regras do teto de gastos deixa o mercado financeiro cauteloso, temeroso em relação a como o governo vai lidar com a questão do controle do endividamento público. E isso pode se estender aos demais agentes da economia. E por que essa percepção não afeta somente o mercado financeiro, Sandra? O mercado financeiro ele se antecipa ou tenta se antecipar ao que vai acontecer no mundo real. E, obviamente, especula também e tenta aproveitar esses momentos para maximizar seus ganhos, vender na alta e recomprar na baixa. Mas qual é a leitura que o mercado faz desse possível movimento de flexibilização do teto de gastos? Primeiro, vamos relembrar aqui, para quem nos assiste, o que é o teto de gastos. O teto de gastos foi criado em 2016 por meio de uma emenda constitucional que limitava para anos futuros as despesas do governo somente à variação da inflação. Ou seja, se você teve R$100 de gastos em 2016 e a inflação considerada para o ano foi de 5%, o teto de gastos do governo, então, nesse exemplo, para o próximo ano, seria de R$105. O objetivo principal do teto de gastos é limitar o gasto do governo ao aumento da inflação, para que a dívida pública não cresça acima da inflação, que ela se mantenha em níveis sustentáveis de pagamento. E que consequências o mercado vê nessa possível flexibilização do teto de gastos? O mercado passa a entender que o governo não vai mais tentar manter a sua dívida sob controle e pode vir a se endividar para fazer mais gastos, como a criação do Renda Brasil, por exemplo. Como o governo, na visão do mercado, estaria passando a imagem de que ele não está mais preocupado com o controle da dívida, o mercado passa a ver no governo, no Brasil, um risco maior para emprestar.
Risco maior significa o quê? Que quem empresta dinheiro para o governo vai pedir um prêmio por esse risco maior. E o que é que seria esse prêmio na prática? Taxas de juros maiores. Taxas de juros maiores para o governo se financiar, associada a uma Selic mais alta para conter a inflação, significa uma taxa de juros real na economia mais alta. Uma taxa de juros na economia mais alta significa que as empresas vão ter um custo cada vez maior para se financiar também, o que freia o crescimento econômico e pode levar a uma diminuição do PIB, não somente para esse ano, mas para o próximo ano também. E essas taxas de juros não afetam somente as grandes empresas, não. Afetam muito também as pequenas e microempresas, que estão sempre precisando de capital de giro para financiar seu pequeno negócio. Com taxas mais altas, essas micro e pequenas empresas podem ter dificuldades em tocar o seu negócio e, para pagar suas dívidas, podem ter que demitir, gerando desemprego. Esse movimento todo de retração econômica associado à possibilidade de mais aumento do desemprego em um cenário pós-pandemia e com inflação que prejudica a todos e que tira o poder de compra principalmente dos mais pobres, é um cenário muito ruim. E se você associa esse cenário com crise hídrica, preços altos de combustíveis, preços altos de energia, pode vir uma inflação maior aí, associada a baixo crescimento. Esse é o grande temor do mercado por uma possível flexibilização do teto de gastos. Com você, Sandra. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher escolheu 5 brasileiras que se destacaram na luta feminina para receber o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. O prêmio é uma homenagem à primeira deputada federal eleita no Brasil em 1934. 5 brasileiras com histórias de vida diferentes, mas com objetivo comum, a defesa dos direitos femininos, são as vencedoras do prêmio Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz deste ano. As 5 homenageadas na edição 2021 do Diploma Mulher Cidadã, Cristiane Brito, Lenira Maria de Carvalho em memória, Salete Somariva, Sueli do Socorro Feio e Terezinha Ramírez em memória também. São heroínas da vida real, pessoas que decidiram que a mudança precisa começar aqui e agora, e que fizeram e fazem a diferença em suas comunidades e órgãos em que atuam. Com mulheres que lutam, que trabalham e que nos representam todos os dias, dentro e fora da Câmara. Tem gente que acha que ser político é ter mandato, ser político é fazer o bem para as pessoas, é participar dos debates da sociedade, e é isso que essas mulheres valorosas que são premiadas aqui no dia de hoje fizeram, nos representam fora do parlamento. Mais do que orgulho por receber o prêmio, as homenageadas demonstraram motivação para seguir em frente. Este reconhecimento me traz a certeza que estou na trilha correta, mas que preciso avançar ainda mais na luta pelos direitos das mulheres. De todas elas, das marisqueiras, das quebradeiras de coco, das agricultoras familiares, das quilombolas, das ribeirinhas, as indígenas, médicas, cientistas, as voluntárias e tantas outras, que enchem o meu coração de motivação para continuar neste desafio. Em 2017, vivenciou uma situação na comunidade de Paraisópolis de violência doméstica, e depois desse dia a gente percebeu que a gente podia fazer alguma coisa pelas mulheres. Com um desejo grande no coração, sem nenhum dinheiro, escolhemos a moda como transformação social. E de lá para cá, já capacitamos mais de 400 mulheres. A gente deseja que a gente apoie as mulheres, não só com a capacitação. É preciso segurar na mão, é preciso ajudar, inseri-las no mercado de trabalho. É preciso criar grupos de produção. E só largar a mão quando elas estiverem voando. Porque nós sabemos, nós que somos mulheres, que quando uma mulher cria asa, ela voa e leva em suas asas outras mulheres. Está aberta ao público nos corredores do Congresso Nacional uma exposição com banners educativos sobre o combate ao câncer de mama. A iniciativa conjunta da Câmara e do Senado faz parte da campanha Outubro Rosa. Pacientes que foram curadas do câncer de mama e parlamentares lembraram a necessidade de que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos no tempo certo e de forma adequada para evitar mutilações e mortes.
Os participantes falaram na abertura de uma exposição com banners educativos sobre o combate ao câncer de mama dentro das atividades da campanha Outubro Rosa, iniciativa conjunta da Câmara e do Senado. A doença, quando ela é detectada no início, ela tem uma chance maior de cura. Então, acho que o momento é esse, divulgar o que já temos de lei aprovadas, né, e de divulgar o pedido, o apelo para que todas as mulheres façam o autoexame. É esse o nosso apelo a todas vocês. Tive o câncer de mama aos 36 anos. O exame precoce, o rastreamento precoce pode evitar muito essas mortes dessas mulheres que todos os dias sofrem com esse problema. Mulheres, se cuidem, se auto-examinem, faça o toque, alguma coisa diferente, procure ajuda médica imediatamente, procure investigar e saber se você tem que iniciar o tratamento mesmo. Parlamentares ligados à causa do combate ao câncer lembraram a necessidade de colocar em prática as leis já aprovadas sobre o assunto. Através da Comissão Especial de Combate ao Câncer, nós estamos fazendo todo o diagnóstico para que a gente possa enfrentar, garantir recursos suficientes. Tem muitas políticas públicas, muitos medicamentos que foram aprovados, que só estão disponíveis às vezes na rede privada, infelizmente não chegam no SUS. Nós ainda temos com dificuldade, inclusive, de acesso às ações, acesso às mamografias, em especial para as mulheres de 40 a 49 anos. Por isso que a gente trabalha ativamente e fortemente para garantir recursos no Sistema Único de Saúde e garantir os procedimentos de mamografia, de biópsias guiadas por ultrassom, na necessidade da cirurgia, da quimio e da radioterapia. A aprovação de projetos na área de saúde marcou a edição de 2021 do Câmara Mirim. Durante 3 dias, alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental vivenciaram a experiência de discutir e votar projetos em comissões e no plenário. A edição do Câmara Mirim de 2021 encerrou com a aprovação de projetos voltados ao combate à hipertensão e à distribuição gratuita de absorventes higiênicos. Foi rejeitado um projeto sobre regras de biossegurança no transporte público. Depois de 2 dias debatendo em comissões os projetos selecionados, os 99 deputados e deputadas mirins participaram da votação virtual, simulando uma sessão do plenário da Câmara. A deputada Rosângela Gomes leu para os jovens parlamentares, estudantes do 5º ao 9º ano de escolas de diferentes regiões do país, uma mensagem do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. As 3 iniciativas são meritórias. Ao apreciá-las, lembre-se de exercitar a empatia, ou seja, a habilidade de se colocar no lugar do outro, imaginar como ele se sente e do que ele precisa. O primeiro projeto votado propõe a instituição do Abril Vermelho, com um mês de ações voltadas à conscientização para o combate à hipertensão arterial. A proposta foi aprovada com 68 votos favoráveis em votação eletrônica. Eu achei necessário que fosse feito um mês especialmente para este tema. Segundo dados do Ministério da Saúde, os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil. Além disso, 50% dos hipertensos no Brasil ainda não sabem que têm um problema. O segundo projeto visava criar protocolos de biossegurança para dificultar a transmissão de doenças em sistemas de transporte coletivo por ônibus, metrô, táxis e veículos de transporte por aplicativo. Meu projeto se faz necessário à nossa nova realidade para que a sociedade não seja pega de surpresa novamente, como aconteceu com o Covid-19. Acabou prevalecendo a posição dos parlamentares mirins que consideraram sem eficácia a aplicação das medidas. O projeto teve 36 votos favoráveis, mas acabou rejeitado. Antes de se falar em medidas de segurança, precisamos primeiramente melhorar a qualidade de forma geral nos transportes. Várias linhas de ônibus não têm espaço suficiente para os passageiros que ficam praticamente colados uns aos outros, sendo impossível o respeito a qualquer distância. O terceiro projeto analisado prevê a distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde de absorventes higiênicos para mulheres que não têm condições de adquirir esses produtos. Em votação nominal, a proposta foi aprovada por unanimidade. As mulheres precisam usar coisas como panos velhos, folhas de árvore, miolo de pão, entre várias outras coisas para manter
para conter a menstruação. Muitas dessas mulheres foram afetadas por problemas vaginais nos últimos 12 meses. A coordenadora do projeto Câmara Mirim anunciou que a Câmara dará sequência prática aos projetos aprovados. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, assegurou que vai encaminhar os projetos aprovados para as comissões que tratam do assunto para exame. Assim, nessas comissões, os deputados poderão endossar a ideia e assinar o projeto para que ele possa seguir tramitando. O Direto da Câmara fica por aqui. Para assistir de novo é só acessar o site da TV Câmara, que está aparecendo aqui embaixo. A gente volta na sexta-feira com o resumo das principais votações da semana. Obrigada pela sua audiência e pelo seu like. Tenha uma ótima semana. Tchau!